Fala galera, eu sou o Mets e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai trazer uma mega análise de X-Men 97, porque eu não trouxe antes, porque enquanto estava lançando X-Men 97 o canal surgiu, então eu pensei, em vez de comentar agora na metade da temporada, vou esperar a temporada acabar e faz um vídeo mega completo, assim, da série como um todo, analisando a temporada como um todo, para vocês. Então hoje teremos a mega análise de X-Men 97, mas antes disso, se inscreva. A gente tá isso aqui para os 100 inscritos, então, por favor, me ajude aí pra gente chegar nos 100 inscritos. Falta coisa de 30 inscritos. Sei que a gente consegue. E deixa o like, compartilha esse vídeo para o seu amigo, para sua mãe, para sua família, para qualquer um que você goste, né? Enfim. Mas faz isso porque falta pouco para a gente chegar aos 100 inscritos, para eu trazer mais conteúdo de cultura pop e conteúdo nerd para vocês. Então, confesso que nunca assisti a série clássica dos X-Men de 92, né? Porque, enfim, não era muito da minha época, né? E eu não tive muito interesse de acompanhar depois, nas eras assim, dos streamings. Então decidi acompanhar o X-Men 97 de uma vez. Eu sou mais da época assim, do X-Men Evolution, esses desenhos mais anos 2000. E teve o X-Men 97, como eu disse, vou acompanhar de uma vez, porque, né, ficar vendo todo assim, uma série meio antiga. Mas quem sabe um dia eu vejo a série clássica e trago aqui também. Mas pensei, vou ver o 97 direto e hoje a gente vai trazer uma mega análise dessa primeira temporada de X-Men 97 para vocês. Nosso primeiro episódio começa com um noticiário falando sobre a morte do Xavier, que posteriormente a gente descobre que ele não morreu, mas enfim. E a gente é apresentado para o Roberto da Costa, que é o Mancha Solar, e a gente vê ele sendo capturado pelos Amigos da Humanidade, que é esse grupo antimutante. E o detalhe dessa série, quando eu fui revendo assim para fazer o roteiro, que cara, os detalhes é muito bom, porque se você for ver um desses amigos da humanidade que rapta o Mancha Solar, ele posteriormente é um dos Supra Sentinelas que o Bastion estava fazendo o teste. Então, tipo, desde o primeiro episódio tem esse personagem que é um coadjuvante, mas ele aparece futuramente virando um Supra Sentinela. Então, tipo, isso é muito bem trabalhado nessa série, que é isso dos detalhes, sabe? Essas coisas minuciosas da série. E a gente tem esse primeiro episódio dos X-Men sendo apresentado pra gente através do Roberto. Então a gente faz um paralelo legal com Mancha Solar, porque tudo desse mundo que é apresentado, principalmente pra mim que não vi a série clássica, é através do Roberto da Costa. E é apresentado pra gente a Doutora Cooper, né, que mostra bastante ela ao longo da série e essa relação dos X-Men com a ONU e comenta sobre, né, o assassino do Xavier, que é o Bolivar Trask. E nesse episódio a gente tem eles indo atrás do Henry Garrick, que também é responsável pela morte do Xavier, e o Ciclope, junto com a Tempestade, se eu não me engano, a cena é a Tempestade. Porque se você for ver, a gente tem essa cena da Jean invadindo, e nessa cena mostra bastante coisa que vai ocorrer ao longo da série. Por exemplo, a gente tem o desenho do Bastion, que depois a gente descobre no flashback do Bastion esse desenho na escola dele, até os X-Men acham esse mesmo desenho na casa dele. A gente tem o bebê da Jean, que depois a gente descobre que não é a Jean, que é o Nathan. A gente também tem isso daquele sentinela gigante que faz alusão também ao episódio de Genosha. A mesma música que toca na cena que a Jean tá indo invadir a mente dele, e ela começa a ver essas coisas, é a mesma música que toca no baile de Genosha. E a gente tem essa poeira assim, né, que faz referência tipo ao Cable, que a poeira solta a mesma frase que o Cable solta quando ele volta no tempo, assim, no episódio de Genosha. Então, tipo, desde o episódio 1 é apresentado as coisas que iam rolar ao longo da temporada. Tipo, é fácil de falar isso agora, né? Porque eu revi os episódios e fui anotando essas coisas para trazer pra cá. Mas, tipo, desde esse primeiro episódio tem esses pontos que é soltos, assim, pra gente ficar, o que vai acontecer? E tudo acontece futuramente ao longo da temporada. Posteriormente, a gente vê eles indo atrás do Trask e rola aquela cena de ação no deserto que é sensacional, onde o avião deles explode, aí o Ciclope usa a rajada de laser para pousar, é fenomenal, e ele soltando a mim, meus X-Men. Nossa, eu juro que quando eu vi esse episódio eu fiquei uma semana repetindo essa frase. Conseguem, né, descobrir sobre o molde mestre dos Sentinelas, que também é um ponto muito importante ao longo da temporada, e no final do episódio a gente vê que o testamento do Charles está pro Magneto assumir os X-Men, e a gente vê bastante disso no segundo episódio.
E no segundo episódio rola o julgamento do Magneto, assim que ele assume os X-Men, tem toda uma cena dele interagindo com o X-Men, mas a ONU vai atrás do Magneto pelas ações que ele teve. Muito engraçado nesse episódio é o traje do Magneto com aquele Mzão, aquela roupa colada e apertada. Mas voltando, aí tem isso do julgamento do Magneto e rola uma cena no início que é muito bonita, que é a cena do Magneto salvando os Morlocks e ele salva o Sanguessuga, se eu não me engano, e porque essa cena é bonita, que ele promete pro Sanguessuga, vai vendo, né, ao decorrer da temporada, porque eu acho essa cena espetacular, acho essa cena cinema. Ele promete pro Sanguessuga que o Sanguessuga nunca mais vai sentir medo. E mais pra frente eu vou falar porque esse ponto do segundo episódio dele socorrendo os Murlocs e tendo essa interação com o Sanguessuga é importante não só agora, mas sim tipo a temporada inteira. E posteriormente rola o julgamento dele e é tipo sensacional, é cinema e tem isso dos X-Men lá no julgamento e o grupo anti-mutantes, né, os amigos da humanidade invade lá, rola aquela cena super triste da Tempestade perdendo os poderes dela, que você sente ela perdendo os poderes dela, porque é uma cena muito impactante. E a gente tem os diálogos do Magneto com a galera das Nações Unidas, né? E a gente vê como que é, tipo, muito foda, como impacta aquilo que ele falando que ele tá tentando ser melhor, né? Por causa do sonho do Charles. E ele fala pra não largar a mão de vocês, né? De vocês em relação aos humanos. E, e é muito cinema esse diálogo do Magneto, cara. No finalzinho desse episódio também é muito bom, tipo, a cena do Gambit deixando a carta cair, que é nada mais, nada menos que cinema também. Tô falando que é muito cinema porque essa série é muito boa, cara. Porque esse ponto do Gambit, vocês vão ver, ou vocês já viram, né, ao longo da série, o quão esse ponto é, tipo, muito bom no episódio 5. No episódio seguinte, a gente descobre que a Jean que chegou na Mansão X é a Jean verdadeira e a que tava lá era um clone, que era a Madeline. E o engraçado, quando ela tá vendo as memórias da Jean verdadeira, rola aquela cena do meme, né? Que é o Wolverine vendo assim e o Ciclope beijando a Jean no fundo. Vou colocar aí na edição, que essa cena é muito boa. Os diálogos desse episódio é muito bom, cara. Tem um momento que o Fera fala assim: eu sei quem clonou a Jean. Um homem tão distorcido e sombrio que a melhor palavra que descreveria ele é sinistro. Aí começa aí tem uns trovões de fundo. É apresentado pra gente o Senhor Sinistro, ele é o responsável pelas coisas que rolam nesse episódio. Ele controla a Madeline, né, que é o clone da Jean, pega o Nathan pra ele e vai rolando um climinha meio terror assim nesse episódio, que é muito bom, porque a Madeline transforma uma mansão, tipo, meio que no inferno, cara, porque vai rolando altas coisas assim, fazendo referência, né, fazendo um paralelo ao medo de cada, tipo, personagem. Então, tipo, o Roberto vê um bicho e aquele bicho depois vira a mãe dele. Vai, tipo, o Ciclope vê um Charles Xavier que vira um monstro também. Então esse episódio tem esse climinha terror que é, tipo, muito sensacional. É um dos episódios muito bons também. Eu acho o episódio 2 melhor do que esse aí, mas é um episódio muito bom. E rola essas coisas muito rápido. Eu acho que, tipo, isso não é um problema, mas, tipo, tem muita coisa que rola nessa série que é bem, tipo, rushada, assim, bem apressada. Mas é um episódio muito bom também. Eu não posso esquecer de mencionar que a animação é sensacional em todos os episódios. Nesse a gente tem até a referência da Madeline com o uniforme de garota mágica quando ela transforma, que é sensacional. Aí eles conseguem resgatar o Nathan e eles decidem mandar o Nathan pro futuro, porque o Nathan é o Cable e ele tem esse vírus tecno-orgânico. O engraçado nessa cena que tem um momento que o Ciclope chega e fala: eu não vou abandonar o meu filho como meu pai fez. Aí na cena seguinte ele deixa todo mundo lá e sai andando e deixa o bebê lá. Eu sei que é uma cena muito assim séria e esse tema de paternidade é trabalhado ao longo da temporada como um todo e é um ponto muito bem feito da temporada, mas esse ponto assim eu achei muito engraçado quando eu tava vendo. É uma piadinha besta, mas continuando. E como eu disse, a Madeline entrega o bebê Nathan pro Bishop e, querendo ou não, ela vai viver lá em Genosha. Posteriormente a gente vê isso. E depois a gente vê também esse lancezinho que ela tem com o Ciclope, afinal ela é a mãe do filho dele, e continua com essa novelinha que tem, que é X-Men, que é uma novela assim, sensacional com esses casal, porque o Ciclope ainda gosta da Madeline, mas o Logan gosta da Jean, então tipo, isso, e tem o do Gambit com o Magneto, que depois eu vou falar mais disso.
E isso vai rolando ao longo da série, ó. É tipo, mano, é muito bom. É muito bom. X-Men é minha novela favorita. E essa série faz isso, assim, de um jeito espetacular. Mas bora comentar um pouquinho do episódio 4. O episódio 4 é o episódio que a Jubileu faz 18 anos. E que eu vi muita galera falando, esse episódio passa uma sensação de episódio filler. Mas eu gostei muito do episódio, cara. O episódio tem um mojo, tem todas essas referências à era 16 bits dos videogames. A animação continua perfeita e vocês vão me desculpar, mas quando a Jubileu encontra a Jubileu do futuro e estão lutando lá contra o Mojo e elas usam o golpe assim delas unido, parece muito quando o Naruto vai usar o Rasen Shuriken e usa outro clone pra tipo fazer um Rasen Shuriken maior. Cara, eu gostei muito desse episódio, a mensagem desse episódio é bonita também. Posteriormente que os dois formam meio que um casal e tem todo o lance envolvendo a mãe do Ricardo também. E é um episódio muito bom. E a outra parte desse episódio é focado na Tempestade, que a gente vai ver a resolução lá pro episódio 6. A gente tem o episódio 5, que é um dos melhores episódios, e eu acho que é um dos favoritos de uma galera, porque é muito bom. E o episódio começa com uma entrevista na mansão dos X-Men. Enquanto isso, o Gambit e a Vampira estão indo pra Genosha, né? Porque vai rolar uma reunião em Genosha, que é um ponto muito importante do episódio. E os roteiristas estavam pegando fogo quando fizeram esse episódio, cara, porque cada diálogo, quando ele tá andando em Genosha, né, o Gambit, ele vê a vampira assim, né, ele comenta com o Noturno, porque aparece o Noturno nesse episódio, aí tem todo aquele diálogo falando que não existe amor sem pecado, aí volta pra mansão dos X-Men, que continua a entrevista, que também essa parte é sensacional, tipo, pode parecer a parte mais fraquinha do episódio, mas também tem diálogos muito bons nessa parte do episódio. E temos isso do Scott conversando com a repórter e falando o quão a humanidade é ingrata, porque ela solta meio com umas perguntinhas assim que o Scott não, né, fica meio assim. E ele fala o quão a humanidade é ingrata, cara. E querendo ou não, ele tem razão. E falando que os mutantes não são iguais aos humanos e graças a Deus, porque essa é a única razão dos humanos estarem vivos. E querendo ou não, tipo, meio que ele tem razão, né? Porque, né, ao longo desse diálogo tem isso, que vai trabalhando o quão, tipo, eles se arriscam pra salvar a humanidade, o tanto de coisa que ele faz. E, tipo, ele não pôde nem ficar com o filho dele por causa, tipo, da humanidade, cara. E tem tudo isso que é trabalhado ao longo da temporada. De, em alguns momentos, a Jean e o Scott querer que o filho deles seja humano pra não ter que passar por aquilo que eles passaram, cara. E, tipo, é muito bem trabalhado isso. E em Genosha tem essa reunião do Magneto com a cúpula de Genosha, que a galera quer colocar o Magneto como rei, né? Já que o Charles confiou nele para ser líder dos X-Men, a galera quer que o Magneto seja rei de Genosha. Ele fala sobre o dia que eles estavam no bar lá na Alemanha, né, que é mostrado pra gente também posteriormente na série, e tem todo esse diálogo envolvendo o sonho do Charles e o sonho do Magneto, né, desse lugar onde os mutantes possam viver bem e possa coexistir com a humanidade. E a Madeline fala sobre, né, eles sonharem alto. Nesse episódio tem a traição telepática do Ciclope com a Madeline e a Jean fica putaça, já que a Jean tava lá na Mansão X e a Madeline lá em Genosha. E é muito legal essa cena assim, que ela invadindo a mente do Ciclope. Ela fala, achei que você tinha ligação só comigo. Mas querendo ou não, é a mãe do filho dele. Enfim, e rola todo esse diálogo também, que é cinema do Ciclope com a Jean. Ele fala, você me ama, Jean? Ou eu sou apenas uma lembrança querida? E eu falo que os roteiristas desse episódio estavam o quê? Pegando fogo. Porque tem mais cena muito boa nesse episódio, cara. Continuando as tretas de relacionamento, tem a treta de relacionamento do Gambit com a vampira. E essa parte é muito boa deles, né, conversando. Dela ser essa meio que rainha, né, de Genosha, já que o Magneto vai ser o rei. E ela falando pro Gambit, você ilumina tudo que toca, mas nunca a mim. Nossa, nesse momento deu pra sentir também, né? Junto com o Gambit. Só que aí o Gambit também lança... Eu falei que os roteiristas estavam pegando fogo no diálogo. E o Gambit solta o quê? A frase que ficou marcada, que é qual? Algumas coisas são mais profundas do que a pele. Nó! Nesse momento, você, né, escorre a lágrima assim do olho do Gambit, até você tá chorando junto com o Gambit, cara. É impressionante esse episódio. Olha que eu não tô nem falando das cenas de ação. Tô falando de diálogo, mano. A interação de um personagem com o outro, que essa série faz fenomenal. Depois desse diálogo lindo, né, de algumas coisas são mais profundas que a pele, Cher.
rola todo esse baile e, como eu disse, né, toca a música lá, né, Rap Nation, que tem essa referência do início da musiquinha no episódio 1, e aqui tem a musiquinha toda, Happy Nation, Living Happy Nation, e tem o Magneto, assim, descendo com a vampira, e tem toda essa cena de dança, do baile, que é muito bonita. Mas antes dessa cena, tem um diálogo que eu esqueci de mencionar, mas é muito bom também, do Magneto com a Doutora Cooper. E ela falando, né, que em outras nações não deixam terroristas serem seus líderes, mas o Magneto retruca falando, mas deixam seus líderes serem terroristas. E, como eu disse, nesse episódio, o cara que fez o roteiro tava, tava, sabe aquela cena do Death Note, que só o Light escrevendo assim, você sente a mesma coisa, né, nesse episódio, que é cada diálogo, mas, né, já tô cansado de dizer isso do episódio 5. E nessa cena aí do baile, né, geral dançando, voltando a falar do baile, você se sente tão corno quanto o Gambit. Rola isso da Madeline conversar com o Gambit, e depois ela vê o Cable, ela vê meio que um holograma do Cable, só que o Cable volta, já que ele não conseguiu impedir de novo, e rola o massacre, cara. Que chocante, você fica tenso com esse massacre rolando, cara. Você não sabe como lidar com aquilo, porque foi muito do nada. Aí, fazendo aquele paralelo que eu disse do episódio 2, porque o episódio 2 é tão bom, nesse massacre que tá rolando, infelizmente, né, com esse Sentinela Godzilla, a gente tem o que? Os Murlocs e o Sanguessuga, né? E os Murlocs falam que os X-Men não gostam dos Murlocs e tal, porque tem esse grupo, né, que é os Murlocs, que é a aparência deles, por causa das mutações, é diferente dos que são mais, assim, né, semelhantes a humanos. E tem isso que tem, né, além de já ter preconceito com os X-Men, tem mais preconceito ainda com os Murlocs. Só que o Sanguessuga, que é aquele Murloc verde, fala que para eles não sentirem medo, porque o Magneto prometeu para ele que eles não vão sentir mais medo, fazendo a referência que eu disse no episódio 2. E posteriormente, assim, né, quando a gente vai vendo as lutas, tem o Magneto protegendo, assim, o Sanguessuga. E é uma cena muito da hora, que você vê o Magneto, assim, lutando e usando seus poderes, e o Sanguessuga meio que dando um abraço nele, sabe? Ele tá, tipo, usando um campo de força, protegendo a galera, e o Sanguessuga dando um abraço nele. Tipo, vai melhorando muito essa relação. Tipo, infelizmente, né, o Sanguessuga morre nesse episódio, mas vocês vão ver que, tipo, esse ponto simples com esse personagem, pra mim, é uma das melhores coisas que foi muito bem trabalhado nesse episódio. Rola também, nesse episódio e na temporada como um todo. Aí rola também a cena de ação do Gambit, e, né, que ele se sacrifica, infelizmente ele morre. Ele fala, não é Gambit, lembre-se disso, e essa fala dele também é referenciada pela vampira lá nos episódios finais. E acaba esse episódio com esse final trágico, um episódio que marcou muito, mas é um episódio absurdo. Ele, pra mim, junto com o episódio 2, é um dos episódios mais sensacionais de X-Men 97. No episódio 6, a gente tem um episódio mais focado no Charles Xavier e o seu relacionamento com a Lilandra, né? Mostra até o confronto dos Kree contra o Shi'ar, e mostra até o Ronan, né? Quem conhece mais ele, assim, do MCU, né? Vai lembrar do Ronan, vilão dos Guardiões da Galáxia. E a gente tem toda essa abordagem do casamento do Charles com a Lilandra, e o resto do episódio também focado na Tempestade, mostra o Forge, né, que é esse relacionamento amoroso da Tempestade, mostra a relação dele com magia, mostra a relação da Tempestade e do medo dela. Ela tem claustrofobia, se eu não me engano, e ela, né, tem que passar por esses momentos assim, superando o medo dela. Ela consegue recuperar os poderes, é uma cena muito bonita. Tem a cena também do Charles ensinando o Império Shi'ar, né, ele dando uma de professor lá, e ele sentindo o que aconteceu em Genosha, vendo que meio que os filhos deles, né, morreram, e ele decide assim voltar para a Terra, né, voltar para os seus X-Men. Que esse episódio 6 é um episódio mais parado, né, em comparação ao 5, mas é um episódio muito bem, que já vai trazendo isso da tanto o Ororo e o Charles voltar para os X-Men, que eles passaram, né? A Ororo perde os poderes e se afasta um pouco do grupo, e o Charles já começa estando lá no Império Shi'ar e tal, com a Lilandra. No começo do episódio 7, a gente tem essa temática de luto, né? Já que eles estão lá no enterro do Gambit. E vai mostrando isso, e é um tema que ocorre durante o episódio todo, né? Que é um episódio que fala bastante sobre luto. E ao longo do episódio tem isso da vampira indo atrás do Trask, aí ela vai atrás do General Ross, numa base que era até para impedir o Hulk, tem essa menção no Hulk do episódio. Ela vai atrás do Capitão América, o Capitão América meio que não faz muita coisa no episódio, ele só aparece,
mas ele ajuda ela a descobrir aonde o Trask está e fala um pouquinho sobre, né, a OTZ, né, que é a Operação Tolerância Zero, que a gente vai vendo mais pro final da temporada. A gente tem os X-Men ajudando lá em Genosha e a gente vê isso deles descobrindo também onde o Trask está. Aí depois eles também vão atrás dele e até encontram com a vampira. Enfim, tem ao longo desse episódio também vai mostrando a relação do Mancha Solar com a mãe dele, que ele finalmente revela para a mãe dele que é mutante, ela já sabia, mas ela fica querendo manter isso em segredo, para ele ser mais discreto. Faz um paralelo bem interessante com a mãe do Bob do X-Men 2, não sei se vocês vão lembrar, que ela solta aquela pérola do mas você já tentou não ser mutante? Que é tipo, sabe, até nada a ver dizer isso. É apresentado pra gente o Bastion, porque ele mata o Garrick, e a gente vê essa relação dele com o Senhor Sinistro também. A gente vê os X-Men chegando lá onde o Trask está, né? E o Morpho faz até uma piadinha chamando ele de Oppenheimer, né? E essa cena do Trask faz referência ao Oppenheimer, porque o Trask ele fala, né? Ele se fala, e agora eu me tornei o anjo da morte, e essa é uma frase do Oppenheimer, né, quando ele fala disso, quando ele criou a bomba atômica, e o Trask faz essa referência porque ele criou os sentinelas, aí ele, né, cita que ele se tornou o anjo da morte. Só que a gente tem isso do Trask meio que ele pular do prédio, só que ele não morre, ele vira um Supra Sentinela, e a gente tem isso dos primeiros Supra Sentinela que é mostrados nesse episódio com o Trask. E é, tipo, super difícil de derrotar esses bichos, né? À toa que o Cable, que consegue meio que salvar a galera, a gente tem o Cable nesse episódio também, e acaba com isso do Bastion sendo revelado e a relação dele com o Senhor Sinistro, que eu já citei. No episódio 8 é explicado disso, dos Supra Sentinelas, que são esses humanos meio que modificados, né? A partir do momento que eles verem mutante ou interagem com mutante, já ativam assim pra matar o mutante. O Cable explica sobre isso, ele fala até que algumas coisas são imutáveis no tempo, ele fala sobre esses pontos, meio que tipo o evento canônico do Homem-Aranha, tem essa menção no episódio de pontos que são imutáveis no tempo. Tem até menção à Karmatagem nesse episódio, porque eles estão explicando isso dos pontos absolutos. E, como eu disse, tem esse paralelo, né, que é tipo o evento canônico do Homem-Aranha. E a gente tem essa relação do Cable com o Scott, né, sendo trabalhado nesse episódio. Ele reclama do Scott ser um pai super protetor. E a gente vê ele junto com a Jean e o Cable meio que formando uma equipezinha pra ir atrás do Bastion, né? Só que eles vão na antiga casa do Bastion e tem até uma referência a Stark Expo quando eles chegam na casa do Bastion. E como eu disse lá falando sobre o primeiro episódio, tem isso daquele desenho do Bastion que a Jean tinha visto lá nas lembranças dela, e eles conhecem a mãe do Bastion, fala como que era a infância do Bastion, a gente descobre que ele é um tecnopata, ele meio que consegue conversar com as máquinas, né? E fala que ele é descendente de todos os sentinelas. Esse episódio também é mostrado pra gente outros super vilões da Marvel, lá no covil do Bastion, ele tá conversando com o Doutor Destino, o Barão Zemo. A gente descobre que a mãe do Bastion é uma Supra Sentinela também, e isso vai rolando ao longo do episódio em vários lugares. A galera do shopping é Supra Sentinela, a moça que estava entrevistando os X-Men ao longo da temporada também é uma Supra Sentinela. E a cidade toda do Bastion é Supra Sentinela, e rola essa cena de ação do Ciclope, Cable e da Jean fugindo de lá. E é muito tenso essa sequência, velho, porque imagina você tá de boa lá no shopping, andando, aí do nada a pessoa que tá do seu lado vira um robô querendo te matar. É muito louco, cara. Tipo, é doideira, mas é um episódio muito bom também. Esse ataque do Supra Sentinela à Mansão Xavier tem uma cena que é muito cinema, que a mansão tá pegando fogo, enquanto isso dá um close assim no quadro do Xavier com os X-Men clássico e o quadro pegando fogo. E vai mostrando as outras coisas que rolam nesse episódio. O Cable, o Scott e a Jean fugindo assim de carro, que é uma sequência de ação muito legal. E a gente tem depois o Roberto fugindo e indo lá para a casa dele. Só que a mãe dele meio que entrega o Roberto para os Supra Sentinelas. A gente tem a doutora Cooper liberando o Magneto e falando que o Magneto tinha razão, o Magneto estava certo. E ele usa seu poder assim, né, para afetar o campo eletromagnético do planeta Terra e desativando
todos os Supra Sentinelas. E nesse episódio a gente tem bastante referência, aparece Homem-Aranha, aparece Samurai de Prata, aparece Omega Red. É um episódio assim muito bom e caminhando pro finalzinho da série. Rola isso também do Charles voltar pra Terra, né? E quando ele volta pra Terra, assim que o Wolverine é o primeiro a ver ele comunica assim, chama os outros X-Men, a mim, meus X-Men, e a gente começa o episódio final. No episódio final a gente vê o Bastion, depois de tacar o puteiro, o Bastion lá chorando com sua mãe robô, e vê que a vila dele tá toda com os robôs caídos. Tem um diálogo muito da hora do Charles com o Scott, porque o Charles voltou para a Terra e o Scott primeiro questiona porque ele foi embora, porque ele deixou o líder ser o Magneto, já que tem toda essa relação do Charles e do Ciclope de meio de pai e filho, porque ele não confiou no Ciclope para deixar ele liderar os X-Men, e é meio que ele faz isso ao longo da temporada. E ele fala que não importa o que aconteça, eu sempre venho parar aqui, em relação, né, à Mansão X. O Charles fala, né, eu também voltei para cá. E ele estende a mão assim pro Ciclope, só que o Ciclope ignora ele, mano, porque até aquele momento, né, ele estava muito bolado com o Charles por ter deixado eles e entre outras coisas. Só que a gente tem isso desse Ciclope ser muito bem trabalhado e apesar disso ele age como líder, ele reúne a galera, faz um plano também junto com a galera lá, né, para tentar tanto parar o Bastion e o Magneto, porque o Magneto declarou guerra também, tem isso, né, de quando ele voltou putão, acabando com a energia lá da humanidade. Então, tem isso da equipe se dividir, parte vai lutar contra o Bastion, parte vai lutar contra o Magneto. Meio disso da galera reunindo, né, já indo se dividir para cada missão. O Magneto chega lá, né, já abrindo a porta assim, abrindo a porta no sentido figurado. Porque ele chega com fucking asteroide. Eu achei essa cena muito engraçada, porque literalmente o Charles menciona isso. O asteroide, assim, no meu quintal diz ao contrário. Mas essa cena, eu posso estar brincando, mas essa cena, pra mim, é o ápice do que eu já tava mencionando lá do episódio 2. Porque essa cena tem um diálogo fenomenal, cara. E a gente tem esse embate dos dois, e querendo ou não, o Magneto tem razão, cara. Porque o quê? O Charles abandonou eles, então a gente pende a ficar ao lado do Magneto. Mas o que o Magneto menciona, o diálogo dele é muito foda. Porque ele fala o seguinte, fala que a humanidade não vai desfazer o que fez em Genosha, né? Mais um ponto para ele ter razão. Eu prometi um menino um futuro livre do medo, apenas para ver os olhos amedrontados dele serem vaporizados dentro do seu crânio. Tudo porque ele acreditou em mim, no sonho que você me vendeu. Ele fala que quantos ossos vão precisar pavimentar esse caminho do Charles, porque querendo ou não, cara, esse pra mim é o ápice dessa série, porque como eu disse, né, o Sanguessuga morreu, mas esse embate do Charles com o Magneto, e ele menciona isso que aconteceu em Genosha, querendo ou não, ele tá certo, cara, tipo, ele estava nessa posição de líder dos X-Men, porque o Charles acreditava nele, e querendo ou não, mas tudo que ele fez, tipo, o quê? A humanidade prendeu ele recentemente, né? Na série mostra isso, quando ele é capturado pelo Bastion. Acontece isso em Genosha. Então, a gente tem isso do Charlie sonhando com essa utopia, só que, tipo, cara, aconteceu só coisa ao contrário, só aconteceu coisa ruim. Então, como que o cara não vai, tipo, ficar puto não querendo acabar com a humanidade depois dessas coisas que rolaram? E o Charles, querendo ou não, tipo, deixou eles lá, né? E tava, tipo, vivendo mó tranquilo, querendo viver um amor lá com a Lilandra. A gente questiona muito o Magneto, mas esses pontos que a série trouxe, cara, não tem como não ficar do lado dele. Pra mim, tipo, foi sensacional essa parte desse diálogo, né, envolvendo o Sanguessuga e tudo que rolou em Genosha, porque, tipo, não é uma cena de ação, não é um embate físico, cara, é um embate de ideias, e querendo ou não, os dois lados tá muito certo. E a gente tem o Mancha Solar e a Vampira se unindo ao Magneto, e pra mim faz muito sentido vendo o que aconteceu com esses personagens até agora ao decorrer da série. Olha o que aconteceu em Genosha pra Vampira e olha o que aconteceu com o Mancha Solar. Literalmente a mãe do Mancha Solar entrega o cara, tá ligado? Então como que ele não vai ficar do lado do Magneto? E a gente tem o resto dos X-Men, tipo, se preparando, né? Eles vão para a antiga base deles, eles colocam os uniformes clássicos, tem a referência, aquela alfinetada aos filmes da Fox, que o uniforme do Ciclope ele dá pro Cable, e o Cable fala, tipo, o que é isso? Eu vou, tipo, pular carnaval? Alguma piada meio assim. Eu vou pra um circo, se não me engano é isso.
Aí ele fala, ah, você queria o quê? Couro preto, tipo couro negro, fazendo referência aos uniformes da Fox no inicinho, que era o quê? Uns uniformes tudo preto, não tinha nem, tipo... Era o que tinha na época, né? Não vou criticar agora, porque a gente tem que ser meio sensato e falar que era o que tinha na época. A galera só usava preto, tinha a moda do Matrix, então não vou criticar tanto assim, não. A gente tem essa preparação para a batalha final, onde uma parte vai lutar contra o Bastion, outra parte vai lutar contra o Magneto. E a gente tem isso, né? Tem uma cena de ação muito foda da Jean contra o Senhor Sinistro, que a gente vê todos os poderes dela de telepata em ação, assim, o que é sensacional. Que é muito bom uma personagem feminina ganhando esse destaque, em vez de ser só fazer escudinho e ficar, ai, eu não aguento escudinho, ai. Que isso rola em muita série, mano. Você pega uma personagem feminina apelona que tem esses poderes de energia, mas ela sempre se limita ao quê? A escudinho, ficar fazendo escudinho. E rolando essas lutas, cai lá. O Ciclope não me fica meio perdido, porque ele tá lá lutando contra o time que tá contra o Magneto e junto com o Charles. Só que a Jean faz ele aparecer aonde ela tá lutando, né? Porque o Cable tá sob o controle do Senhor Sinistro. E a Jean tá lutando contra o Cable. E o Ciclope aparece lá e fica tipo, caralho. Só que quando ele volta pra onde que ele tá tipo assim. E o pau comendo. Tipo, coisa pra lá, coisa pra cá. Rolando assim. Jubileu, Mancha Solar, Vampira. Em geral se batendo. E o Charles não me bota o Wolverine no time que é pra enfrentar o Magneto, cara. Tipo, em compensação, a gente tem uma cena que é uma referência ao quadrinho muito foda dele tirando o adamantio do corpo do Wolverine. Mas, mano, é muito sem sentido. Você bota um cara que tem esqueleto de metal pra lutar contra o mestre do magnetismo. É igual quando você bota... Sabe quando vocês aí que joga Pokémon? Que eu gosto pra caralho. Quando você bota um Pokémon mais fraco que seu oponente, mas você jura por Deus que ele vai ganhar só porque ele tá, tipo, nível um pouco acima. O Wolverine tem experiência, o Wolverine é legal? É legal. Ele, né? É combatente, porradeiro? É porradeiro. Mas, porra, mano, o Magneto dá super efetivo no Wolverine. O Magneto é muito mais pica que o Wolverine. Tipo, ó, ele faz assim, o Wolverine faz o quê, galera? Mas ele consegue lá dar uma fincada no Magneto e rola essa cena dele perdendo seu adamantium. Nessa retinha final da série, a gente tem o flashback do Charles com o Magneto, que é mencionado lá no episódio 5 de Genosha, no bar da Alemanha. E a gente tem isso porque o Charles invade a mente do Magneto, ele joga sujo, e para tentar recuperar a energia do mundo, né? E eu jurava que nesse embate dos dois ia ter o massacre, né? Numa segunda temporada, quem sabe, mas eu acho que não vai ter não. Que ele surge através desses resquícios da mente do Charles com o Magneto. E já que tava rolando isso, quem sabe não poderia ter o massacre. Ia ser bem interessante se tivesse esse vilão, né? Futuramente. Mas eu acho que não vai ter não, pelo que ocorre durante o episódio. Essa treta toda que vai rolando, né? Porque vai mostrando os X-Men lutando, mas mostra muita coisa. A gente é mostrado outros heróis como o Homem de Ferro, Capitão América, Pantera Negra, o Homem-Aranha que já apareceu, o Demolidor, o Doutor Estranho. Então mostra muito personagem, mas querendo ou não, o foco é nos nossos queridos X-Men. Temos a Fênix, ela derrota o Sinistro e nesse round 1 contra o Bastion, ela meio que derrota o Bastion também, só que o Bastion volta, arranca o braço do Cable e ganha um upgrade assim muito da hora, sabe? Ele vira Final Boss de RPG, ganha até umas asas e ele invade lá o asteroide pra meter a porrada na galera e tentar impedir os X-Men de salvar o mundo, que ele quer foder tudo. E como eu disse, o Bastion ele invade o asteroide, aí a gente tem a Vampira indo lutar contra ele, tem até a referência à morte do Gambit, que ela quando soca ele, ela fala: nome dele é Gambit, lembre-se disso, que foi a última frase que o Gambit soltou antes de morrer, né, pro Sentinela lá. E a gente tem o Bastion contra a Vampira, contra o Mancha Solar, contra os X-Men inteiro, e o vilão é persistente, viu? Que ele luta contra a galera toda, aí chega o Fera com o Sentinela, meio que esmaga ele assim, e tipo, e o cara não larga o osso, até que o Ciclope percebe que vai ter que ir no discurso, né? No migué, pra ver se ele... Porque na porrada não deu, então vamos tentar vencer o cara no discurso. Mas brincadeiras à parte, tem todo esse discurso para eles tentar recrutarem o Bastion, porque querendo ou não, o Bastion é um mutante também. E tem isso deles abraçarem o futuro, que é um tema bem recorrente à série. Só que nesse meio tempo, o governo cumpre o protocolo Magneto, que é o quê? Mandar uma porrada de míssil onde estava o asteroide lá do Magneto, e é onde estava rolando a batalha final. E isso meio que, bum, explode lá o asteroide, só que enquanto isso nossos heróis têm que fugir e a Jubileu e o Roberto conseguem escapar, mas os outros X-Men ainda estão dentro do asteroide.
A gente tem uma cena muito bonita do Cable, da Jean e do Scott se despedindo dele, porque ele tá sentado assim, né, sem o braço. E eles se despedem do Cable e eles conseguem impedir o asteroide, enquanto isso, né, a trilha sonora torando. Mostra pra gente o Peter e a Mary Jane, daquela animação também dos anos 90. E a gente tem isso, os X-Men estarem desaparecidos por 6 meses. A gente tem o Bishop conversando com o Ford, e eles descobrem que eles meio que estão perdidos no tempo. Esse é o grande plot para uma futura segunda temporada, que provavelmente, com certeza vai ter, não é provavelmente, é com certeza. A Vampira, Noturno, Magneto, o Charles e o Fera no Egito Antigo, e eles interagem com o Apocalipse. O engraçado dessa cena é que tem o Charles assim no colinho do Fera. Enquanto a Jean e o Ciclope estão no futuro e eles vê o pequeno Nathan, mas o Nathan assim, um pouco crescido. Não tão velho quanto o Cable, mas meio que criança. Esse gancho muito bom para a segunda temporada, finaleira aí. E tem lá em Genosha o que parece ser, com certeza também é, né? O Apocalipse com a carta do Gambit. Então, na segunda temporada, será que teremos o Gambit de volta? Mas essa foi a mega análise de X-Men 97, uma série fenomenal, muito boa. A gente tava um tempo assim sem coisas boas da Marvel, tenho que ser sincero, mas essa série chegou para surpreender. Não sei se eu falo que ela é a minha série animada favorita, porque, né, tem algumas outras aí no top, umas da DC. Quiserem que eu traga um top, comenta aí. Mas é uma série muito boa, cara. Também não sei se ela é a melhor de todas, né? Porque o pessoal já tá nessa. Ah, X-Men é a melhor coisa feita. X-Men 97 é muito bom. É muito bom, cara, mas não sei, cara. Que ela, né, é um revival atualmente, assim, e tal. Tem outras animações, assim, né, que eu curto também, tanto dos X-Men, como eu disse, eu sou do X-Men Evolution. Se quiser X-Men Evolution, comenta aí. Mas uma animação boa, cara. Muito boa de super-heróis. Mas como eu disse, não sei se é a melhor de todas, não. E o lado Decenalta fala um pouquinho mais alto. Eu gosto muito, né, de Justiça Jovem e outras animações da DC. Mas esse não é o assunto por aqui. Mas essa foi a mega análise do X-Men 97. Série muito boa. Pra mim, top 3 animações da Marvel. Ela é muito boa. Eu falo isso, mas eu tenho que rever as outras e trazer aqui pra vocês também. Mas conquistou no meu coração. Tem esses embates filosóficos entre os personagens que faz a série ser cinema. Fora a relação dos personagens, que é tudo muito rico. X-Men tem tudo isso e é muito bom, cara. É uma novelinha gostosa de acompanhar, brincadeiras à parte, mas é isso, cara. Review de X-Men 97. Querem mais animações? Comenta aí. Deixa o like, se inscreva pra gente bater os 100 inscritos e nos vemos num próximo vídeo. Fui!